Nessa sessão, vou mostrar o poder que a empatia tem em 3 funções: na cura, na mediação e na reconciliação. Na sessão 4, analisamos a dinâmica da empatia. Vimos como ela exige a nossa presença plena para as pessoas. A presença plena para o que elas estão vivenciando, ou seja, o que elas estão sentindo e necessitando. E agora, nessa sessão, vou mostrar o quão poderoso esse processo pode ser na cura de feridas passadas, na mediação de conflitos entre pessoas e em grupos que estão em guerra e precisam de reconciliação, para que eles possam viver em paz e harmonia, através do poder da empatia. Primeiro, vamos ver como a empatia apoia a cura. A palavra cura tem alguns aspectos que me preocupam. Porque quando relacionada à dor emocional das pessoas, costumamos nos referir a essa dor como uma doença mental. E então, pensamos que precisamos tentar curar essa doença. Eu tenho preocupações profundas sobre essa ideia de doença mental. Minhas preocupações com esse conceito começaram quando eu recebi alguns presentes preciosos de um professor que me deu aula na universidade, um pouco antes de eu obter o meu diploma de doutorado em psicologia clínica. Este professor me mostrou as limitações científicas do conceito de doença mental e os perigos políticos deste conceito. Ele me ajudou a ver que quase não havia confiabilidade sobre como os profissionais utilizavam esses termos, porque não havia nenhuma base científica real para todos os diferentes problemas que foram definidos no manual básico usado por psiquiatras e psicólogos para fazer diagnósticos. Deste modo, o que um profissional pode chamar de doença bipolar, o outro pode chamar de outra coisa. E as pesquisas mostram que há pouca confiabilidade de uma natureza científica sobre como todos esses termos no manual são usados. Mas o que é mais importante para mim é o perigo político que ele ressaltou sobre isso. Ele me ressaltou que vivemos sob estruturas políticas e econômicas que requerem um tipo de educação que contribui para criar uma grande dor na maioria das pessoas. Ele me ajudou a ver como o conceito de doença mental nos afasta do foco do que pode estar causando os problemas, ou seja, essas estruturas, nosso modelo de educação e tudo o que eles exigem. Essas estruturas fazem com que pareça que há algo errado com os indivíduos, nos tirando o foco do que realmente está criando o problema e nos levando a fazer as coisas de uma forma que não é realmente útil para ajudar as pessoas. Tratamos as pessoas como se tivessem doença mental quando não é uma doença que eles têm, mas sim um problema educacional. Eles têm sido educados de uma maneira que pode torná-los deprimidos, ou educados de forma a torná-los insensíveis às necessidades de outras pessoas e preocupados apenas em atender às suas próprias necessidades, individualmente, independente de como isso afeta outras pessoas. Eu também fui ajudado a me esclarecer sobre este importante conceito através do livro The Myth of Mental Illness, O Mito da Doença Mental, do psiquiatra Thomas Szasz. Neste livro, ele apoia a ideia que o meu professor me ajudou a ver: as limitações científicas do conceito de doença mental e os perigos políticos. E há também um outro livro que eu valorizo por ajudar a mostrar o outro lado que vou falar mais nessa sessão. É um livro chamado Legacy of the Heart, O Legado do Coração, escrito por Wayne Muller. Neste livro, ele analisa o sofrimento humano que muitas pessoas atravessam, que é muitas vezes referido como uma doença mental, não como uma doença, mas como consequência inevitável de coisas que podem ter acontecido com essa pessoa em sua vida e causar uma grande dor, por elas não saberem como lidar com isso. Ele mostra que se ajudarmos essas pessoas a transcender essa dor para aprender a transformá-la em algo construtivo, a própria dor pode ser algo que a pessoa se beneficia. E é deste modo que eu gosto de ver a dor que muitas pessoas me trouxeram ao longo dos anos. Se pudermos olhar para essa dor de um modo diferente,
poderemos sair mais fortes do que teríamos saído se não tivéssemos essa experiência. Então, eu gostaria de dar um exemplo do que eu quero dizer com a comunicação não violenta no que diz respeito ao processo da cura. No trabalho de cura que eu faço, usando a comunicação não violenta, a empatia desempenha um papel fundamental. E há 3 aspectos dessa empatia que realmente contribuem para curar. Um deles é quando as pessoas podem obter empatia por uma dor do presente que estão experimentando, mas que é resultado de algo que lhes aconteceu no passado. Essa empatia é o elemento mais importante que contribui para a cura. Por exemplo, Carl Rogers fez algumas pesquisas sobre o que contribui para a cura. E nessa pesquisa, ele tinha pacientes em um hospital psiquiátrico que iriam trabalhar com psicoterapeutas de diferentes linhas de conhecimento. Esses terapeutas gravaram suas sessões e várias análises foram feitas sobre o que aconteceu entre o paciente e o terapeuta. Os médicos dos pacientes que foram colocados nessa pesquisa avaliaram que tipo de cura aconteceram nos pacientes como resultado do trabalho que fizeram com vários terapeutas. Rogers mostrou que não havia diferença entre os vários profissionais em termos de quais tipos de psicoterapia eram mais eficazes do que outras. Todos tiveram o mesmo resultado em termos de cura. Rogers tomou um grupo de leigos que não possuíam experiências em psicoterapia e tornaram terapeutas nessa pesquisa. E eles eram tão eficazes como qualquer um dos outros profissionais. Eu estou ciente de que muitas outras pesquisas realizadas desde então mostraram que não podemos dizer se a cura irá acontecer pelo tipo de treinamento ao qual a pessoa será submetida. Tem muito mais a ver com a empatia. Aqueles terapeutas que demonstraram maior empatia nas sessões eram os que tinham os pacientes que apresentavam um maior índice de cura. Então, simplesmente, receber empatia sobre o que nós estamos vivenciando, a dor que pode ainda estar viva em nós, que pode ter sido estimulada anos atrás, mas que ainda está conosco agora, quando recebemos uma conexão empática para expormos essa dor, isso já contribui muito para a cura. E todos nós temos essa habilidade de aprender a ouvir com empatia uns aos outros e contribuir para a transformação dessa dor. Um segundo aspecto de contribuição empática para a cura é que quando alguém que é ferido e sofre como resultado de coisas que aconteceram, se essa pessoa puder empatizar com aquela pessoa que estimulou a dor que ele está vivenciando, a cura pode vir daí. Em outras palavras, quando nós recebemos empatia para expressar uma dor que existia como resultado do que foi estimulado por alguém, isso contribui para a cura. E além disso, quando podemos nos conectar empaticamente com o que estava acontecendo na pessoa que estimulou a nossa dor, o que ela estava vivenciando, isso também irá contribuir para a cura. Agora eu irei mostrar um jogo de interpretação de papéis que demonstra como ocorre essa cura quando a pessoa, além de receber empatia pela dor que está experimentando, é capaz de dar empatia a outra pessoa que estimulou a dor. Eu estarei interpretando o papel de um pai que estimulou muita dor em sua filha de 30 anos. Bem, a cura já pode ocorrer se por mim mesmo eu me conecto empaticamente com as pessoas, e não necessariamente desempenhando o papel da pessoa que estimulou a dor. Mas ao longo dos anos, eu descobri que esse é um meio ainda mais efetivo se eu desempenho o papel da outra pessoa, oferecendo essa conexão empática. Na verdade, a minha primeira escolha seria, se possível, ter as duas pessoas juntas comigo presentes, aquela que estimulou a dor e aquela que sofreu, para que em seguida eu possa ajudar a pessoa que estimulou o sofrimento a se conectar com empatia. Mas neste caso específico, vou interpretar o papel de um pai que estimulou grande dor por parte de sua filha. E eu estarei usando a comunicação não violenta e vou demonstrar como essa conexão empática é usada. Porém, a minha filha não estará usando a comunicação não violenta.
Então, geralmente, esse tipo de trabalho começa quando eu pergunto a outra pessoa, no papel da pessoa que estimulou a dor. O que você está vivenciando que gostaria que eu ouvisse? E não se preocupe com a forma como eu irei receber. Eu estou agora aprendendo a responder de forma empática. Então, não responderei como eu fiz no passado. Então vamos começar, filha. Eu estou confiante de que posso me conectar empaticamente com o que quer que você diga. Por favor, me diga. O que você está vivenciando que é resultado da nossa relação anterior que você gostaria que eu ouvisse? Eu me sinto desprezada e totalmente rejeitada por todos os homens que me conecto e tento estabelecer um relacionamento. Eu passei por 2 divórcios e não consigo nem me aproximar de outros homens por sua causa. Quando eu costumava ir até você com qualquer tipo de necessidade que eu pudesse ter, você sempre me interrompia e a primeira coisa que saía da sua boca era que eu merecia aquilo, que eu era totalmente estúpida, idiota, que não me dava valor, que eu era imprestável, uma mulherzinha, me fazendo de vítima. Todas essas acusações ainda me assombram cada vez que eu tento me aproximar de qualquer homem para me relacionar. Eu não confio neles, por causa de você, tudo por causa sua. E é isso que eu estou vivenciando ainda. Eu não sei para onde eu vou. Tenho 30 anos, passei por 2 divórcios e estou extremamente infeliz e me sentindo sozinha. Bem, eu quero ter certeza que eu estou assimilando tudo isso, filha. Essa oportunidade é muito preciosa para mim. E eu te agradeço por querer se abrir. Mas quero ter certeza de que estou escutando você. Então, o que eu estou entendendo é que ainda há uma dor muito grande, muito sofrimento, pois sua necessidade de respeito não foi atendida pela forma como eu respondi a você às vezes. E como resultado disso, você ainda se sente bastante frustrada quando tenta se relacionar com outros homens, pois essas lembranças criam um obstáculo que te impede de atender às suas necessidades de proximidade nos relacionamentos atuais. Eu estou ouvindo você corretamente? Eu estou achando um absurdo ouvir você dizer que essa é uma oportunidade preciosa. Eu sinto como se você estivesse me enganando, falando tudo isso. Sim, você compreendeu muito bem o que eu expressei, mas ao mesmo tempo, estou duvidando de você. Não confio em você. Então, além daqueles sentimentos, observo que você ainda tem muita raiva, porque o que eu fiz foi muito difícil para você, pois você sempre viu o modo como eu te tratava como uma violação, e é muito difícil para você confiar em mim agora, mesmo quando eu estou tentando compreender você dessa forma. E você gostaria que eu entendesse como é difícil para você confiar em mim agora, uma vez que isso é diferente do modo como eu costumava me comunicar com você no passado. É isso? Sim, é. Eu ainda sinto todas aquelas rejeições e todas as críticas. Do momento em que eu gostaria de sentar no seu colo e você nem queria que eu chegasse perto. E eu pensava que havia algo errado comigo, que eu devia estar totalmente nojenta, que eu cresci sentindo o desprezo de nem ao menos ser visível. Eu queria que você me enxergasse, mas você me subjulgava desde pequena. Então, filha, o que eu percebo é que ainda existe em você muita dor, que você precisava se sentir valorizada e que não obteve isso no nosso relacionamento. E você ainda carrega essa mágoa com você. O que quer que acontecesse, você realmente não era acolhida com aceitação. Eu estou escutando claramente? Sim, você está. É sobre essa vergonha que eu ainda tenho dentro de mim. Basta eu pensar em você e eu começo a sentir toda essa culpa que você sempre colocava em mim. Especialmente quando eu chegava da escola e algo acontecia. Você se transformava, me batia, pegava o cinto e me deixava caída no chão. Não importava se eu estivesse chorando. Aliás, se eu chorasse um pouco mais alto, então você me batia mais para eu calar a boca.
Então você ainda está sofrendo a dor daqueles momentos em que você realmente precisava ser compreendida, mas o que você recebia era o contrário. Ao invés de ser compreendida pelo que estava incomodando você e te levando a chorar, você ouvia críticas e sentiu que recebia punição. E gostaria que eu estivesse ciente de como isso afetou você. Que agora você se sente assustada quando tenta se revelar. Eu estou te escutando claramente? Sim, você está. Pela primeira vez, eu percebo que você está realmente me ouvindo. Eu gostaria então de dizer a você, filha, o que eu estava vivenciando naquela época, quando você estiver disposta a me ouvir falar. Você pode me ouvir agora? Sim, eu posso. Eu espero que eu consiga. Primeiro, eu gostaria que você soubesse o quão triste eu estou. Profundamente triste. Eu gostaria de ter atendido a sua necessidade de aceitação. Eu gostaria que você pudesse se sentir mais segura perto de mim. Então, eu estou realmente triste por não ter sabido como me expressar de uma forma diferente quando eras mais jovem. Eu fiquei tão atordoado e sofrendo no meu relacionamento com sua mãe, tão absorvido por aquelas dificuldades e sentimentos, que eu não sabia como falar sobre isso com as pessoas. E eu estou triste por ter agido assim com você e com meus outros filhos. Você poderia me dizer o que você me ouviu dizer? Para que eu pudesse saber se eu estou sendo claro? O que você disse é que está triste por não ter conseguido estar disponível para mim, que você estava absorvido em sua própria dor, com o que estava acontecendo com você e com minha mãe, enquanto queríamos que você estivesse lá, nos amando. Mas você não conseguia fazer isso, e que você está muito triste agora. Eu nunca ouvi isso antes. Tinha medo de você. Eu fico muito agradecido por você estar me ouvindo dessa maneira. E gostaria de saber como você se sente ao saber disso que eu falei. Eu estou aliviada. Estou aliviada porque pensava que tinha feito algo errado. Estou triste por você. Eu estou muito triste por não ter tido conhecimento e competência para expressar a minha dor. Talvez, se eu tivesse conseguido expressar, você não se sentiria que havia algo errado com você. Eu gostaria de ter conseguido dizer naquela época que eu estava com tanta dor que era difícil para mim te ouvir chorar, e eu gostaria de ter reagido diferente, ao invés de ter me expressado de uma maneira a contribuir para que você se sentisse desprezada. Por isso, eu estou agradecido por você ter esse diálogo comigo agora. Então, é assim que a sessão de cura geralmente acontece quando aplicamos a comunicação não violenta para buscarmos a cura. Note que, nesse diálogo, eu comecei no papel do pai, procurando estabelecer uma conexão empática com o que ela estava vivenciando agora. Observe que, embora passamos um pouco de tempo conversando sobre o passado, o foco principal se concentra no que ela está vivenciando agora. E depois que minha filha recebeu a empatia que ela estava precisando no presente, ela pôde fazer empatia com o que eu estava vivenciando quando eu fiz e disse as coisas que estimularam a sua dor. Ao longo dos anos, muitas pessoas vieram até mim querendo uma cura para muitas dores que elas estavam vivenciando. Essa cura pode ocorrer se eu apenas desempenhar o meu próprio papel. Eu não tenho que necessariamente interpretar o papel da pessoa que contribuiu para a dor. E muitas vezes eu começo dizendo às pessoas que eu penso que nós podemos chegar a essa cura dessa situação se elas puderem me dizer o que elas estão vivenciando agora como resultado do que aconteceu no passado. Vamos falar apenas sobre o que você está vivenciando agora. Talvez tenha sido estimulado por algo que alguém fez no passado, mas apenas me diga agora o que você está vivenciando. Se a pessoa está muito deprimida, ela geralmente não sabe como me dizer realmente o que está vivenciando agora, do modo como definimos essa expressão em comunicação não violenta.
O que você está vivenciando agora é aquilo que você está sentindo e aquilo que você está necessitando. A maioria das pessoas que eu percebo muito deprimidas não sabem como expressar e se manter conectadas com os seus sentimentos e necessidades. Sentem sua depressão por causa de como elas pensam sobre si mesmas. E elas pensam sobre si mesmas não porque têm uma doença chamada depressão, mas porque elas foram educadas a pensarem sobre si mesmas de uma forma que cria a depressão. Por exemplo, muitas vezes, quando alguém está muito deprimido e vem até mim, querendo sair dessa depressão, eu começo com a seguinte pergunta: quais necessidades suas que não estão sendo atendidas agora na sua vida? E quando a pessoa está muito deprimida, ela muito raramente me diz quais são as suas necessidades. Ela geralmente me diz um diagnóstico de si mesma. Elas costumam dizer coisas como: eu sou um perdedor, eu olho para os meus irmãos e eu vejo tudo que eles conseguiram na vida e eu me comparo com eles e eu vejo quão fracassado eu sou. E outras pessoas me dizem: eu sou uma mãe terrível. E outras podem dizer: eu sou muito emotivo, a única coisa que eu faço é me machucar, não me importa o que os outros me falem. O que há de errado comigo? Sou tão sensível. Então percebam, o que eu pergunto a essas pessoas é quais são suas necessidades. Mas elas não me contam suas necessidades. Elas são muito alfabetizadas a me dizerem o que elas pensam sobre si mesmas. E o modo como elas pensam sobre si mesmas é um modo que implica que há algo errado com elas. E esse tipo de pensamento que eu entendo que contribui para a depressão. E o que eu faço com essas pessoas? Eu as ajudo a identificar esses julgamentos e as ajudo a ver que são todos esses julgamentos que elas fazem sobre si mesmas que estimulam a depressão. E esses julgamentos são simplesmente expressões de necessidades não atendidas. Nós temos necessidades em nossas vidas que não estão nos trazendo satisfação, mas não fomos educados a pensar em termos do que estamos vivenciando, o que estamos sentindo e necessitamos. Fomos educados para pensar sobre o que somos. Então eu ajudo essas pessoas a ver isso. Se pudermos reconhecer esses pensamentos quando estamos tendo e traduzi-los em necessidades não atendidas, vamos viver em um mundo diferente. Não estaremos deprimidos. Nós podemos nos sentir frustrados, podemos ficar tristes ou desanimados, mas não esse sentimento doloroso de depressão que vem do pensamento que implica que há algo errado com a gente. Um dos julgamentos que eu já observei muitas vezes nas pessoas que estão terrivelmente deprimidas é quando elas julgam a si mesmas como pais incompetentes. E eu sempre dou esse exemplo às pessoas. Se você quiser saber como se sentir realmente deprimido, tenha filhos e acredite que existe algo como ser um bom pai ou uma boa mãe. E os pais e as mães sempre dão risadas quando eu digo isso, porque eles realmente entendem o que eu quero dizer. Eles sabem que essa preciosa profissão de pai e mãe, essa oportunidade preciosa de trazer pessoas para esse mundo e prepará-las, é um trabalho precioso. Mas se formos educados a pensar de nós mesmos com julgamentos moralistas, podemos tornar esse trabalho e transformá-lo em algo miserável. Pois todas as vezes que as coisas não se saem bem entre nossos filhos e nós começamos a pensar: eu sou um pai terrível, eu sou uma mãe terrível, o que há de errado comigo? Eu deveria ser melhor? Vamos ficar deprimidos uma boa parte do tempo. Então, quando eu estou trabalhando com essas pessoas, eu as ajudo a reconhecer, em primeiro lugar, que a depressão é um sinal que está nos dizendo que estamos pensando de uma maneira que não é boa para o nosso bem-estar ou para o bem-estar das pessoas que nos rodeiam. Mas não se torture por ter esse tipo de pensamento. Isso iria apenas perpetuar o problema. Apenas observe o pensamento. Veja o que está dizendo a si mesmo. E como isso faz com que você se sinta deprimido. Então, se você percebe que está deprimido porque está dizendo algo como: sou um pai terrível, sou uma mãe terrível, esteja consciente de que todos esses julgamentos que temos feito sobre nós
são mensagens realmente valiosas se ouvirmos a verdade e entendermos o que elas realmente estão querendo dizer. Ei, uma necessidade minha não está sendo atendida pelo que eu estou fazendo. Por exemplo, com meus filhos, minha necessidade de contribuir para o bem-estar deles é forte em mim. E eu posso ver que às vezes eu não consigo atendê-la. Posso ver que a maneira como eu falo com eles, quando eu estou chateado, não atende minha necessidade de contribuir para o seu bem-estar. Agora, ao ver isso dessa maneira, eu poderia me sentir frustrado, talvez me sinta triste. Mas esses são sentimentos bem diferentes da depressão, que é um sentimento que vem quando eu me julgo e me culpo. Assim, no trabalho de cura que eu faço, uma parte muito importante é de ajudar as pessoas a se tornarem conscientes de que esses julgamentos que elas estão fazendo de si mesmas, que criam sua miséria, podem ser uma informação valiosa, se pudermos ouvir a necessidade que não está sendo atendida. Agora que vimos o papel que a empatia desempenha na cura, gostaria de olhar para algumas outras funções que também são apoiadas pela empatia, que também estão intimamente relacionadas com a cura, que é a mediação e a reconciliação. Na mediação é onde eu encontro dois indivíduos ou dois grupos que têm um conflito. E eu descobri que quando eu consigo que ambos os grupos se conectem empaticamente com as necessidades uns dos outros, ou que cada indivíduo se conecte empaticamente com as necessidades um do outro indivíduo, é incrível para mim que esses conflitos, que pareciam impossíveis de se resolver, se resolvem quase por inteiros quando há essa empatia. Por exemplo, eu estava trabalhando com casais, e quando eu faço isso, muitas vezes peço a cada casal para identificar um conflito que eles não conseguiram resolver em seu casamento. E quando eles identificaram isso, peço a eles que identifiquem há quanto tempo esse conflito está acontecendo. E em seguida, eu procuro descobrir qual o conflito mais longo entre os grupos. Daí eu faço uma previsão, que as pessoas ficam bastante céticas ao ouvir. Eu prevejo que conseguiremos resolver o conflito dentro de 20 minutos, a partir do ponto em que cada parte puder me dizer quais as necessidades da outra parte. Em uma dessas oficinas, havia um casal que estavam há 39 anos juntos, e o conflito deles começou 6 meses após o casamento, quando a esposa havia feito 2 cheques acima do limite da conta. Desde então, o marido assumiu todos os assuntos financeiros e não permitiu mais que ela escrevesse cheques nos 39 anos seguintes. E isso tornou um grande problema, causando muita dor no relacionamento. Logo, eu disse para o casal: eu gostaria que cada um de vocês me dissesse quais as necessidades vocês entendem que a outra pessoa tem nesse conflito. E quando vocês puderem dizer que vocês entenderam a necessidade um do outro, eu aposto que podemos resolver esse conflito dentro de 20 minutos. Bem, a esposa, que estava muito cética, disse: Marshall, nós conversamos sobre isso várias vezes, por 39 anos. Então, esse é simplesmente um conflito que não podemos resolver. E eu disse: ok, então vamos ver se minha previsão se torna verdadeira. Você diz as necessidades dele, ele me diz as suas, e veremos se podemos resolver isso dentro de 20 minutos. Então eu disse a ela: quais são as necessidades dele? E ela disse: ele não quer que eu gaste dinheiro nenhum. E ele disse: isso é ridículo. Eu disse: bem, não querer que você gaste dinheiro não é o que eu quero dizer com uma necessidade. O que eu quero dizer com uma necessidade não contém nenhuma referência a estratégias específicas do que queremos que outras pessoas façam ou não façam. E eu dei uma explicação sobre o que eu quero dizer com uma necessidade. E ela disse: tudo bem, Marshall, eu acho que eu entendi. Deixe-me dizer quais são as necessidades dele. É que ele é igualzinho o pai dele. Os dois agem como maníacos obcecados quando se tratam de dinheiro. E ele fez uma cara de tédio e revirou os olhos, porque há 39 anos ele ouvia aquele mesmo diagnóstico de sua patologia. Eu disse: peraí. Cada vez que fazemos diagnósticos como esse sobre as pessoas, fica muito mais difícil resolver os conflitos. Então eu disse para ele: bem, é óbvio que a sua esposa realmente não está conectada com suas necessidades nessa situação monetária. Então você poderia explicar quais são as suas necessidades?
E ele me disse: Marshall, ela é uma mãe maravilhosa, ela é uma esposa maravilhosa, mas quando se trata de dinheiro, ela é totalmente irresponsável. E ela reagiu rapidamente dizendo: Não, isso não é justo! Observe que eu lhe perguntei quais eram as suas necessidades, e ele reagiu como a maioria das pessoas. Elas realmente não sabem como dizer suas necessidades, mas são bastante habilidosas em dizer o que há de errado com as outras pessoas por não atenderem suas necessidades. Logo eu percebi que nenhum deles tinha ainda a habilidade que a comunicação não violenta nos fornece. Habilidades para expressar claramente nossas necessidades sem criticar a outra pessoa. Então eu usei a comunicação não violenta para fazer uma mediação e traduzir cada um de seus julgamentos em suas necessidades. Então, tendo ouvido o marido dizer que a esposa era totalmente irresponsável com dinheiro, eu disse: Me parece, senhor, que você ficou realmente assustado sobre o modo como a sua esposa usou o dinheiro no passado, e você tem uma necessidade de proteger a família economicamente. É essa a sua necessidade? E ele disse: É exatamente o que eu estava dizendo. Bem, é claro que não foi bem isso que ele disse. Ele disse que ela era totalmente irresponsável quando se tratava de dinheiro. E como eu disse em nossa sessão em empatia, todos os julgamentos, críticas e reclamações uns dos outros são expressões trágicas de nossas necessidades. Então esse foi um bom exemplo para ilustrar essa ideia. Eu pedi que me dissesse suas necessidades, que eram sobre a segurança financeira da família. E ele expressou isso na forma de um diagnóstico, de que ela era totalmente irresponsável. Então eu disse a ela: Você poderia me dizer o que o seu marido disse que é sua necessidade? E ela disse: Ele disse que eu sou irresponsável. E ele não entende que... E eu interrompi dizendo: Peraí. Observe, ela ouviu essa crítica há tanto tempo que mesmo quando ele tenta expressar as suas necessidades, ela não consegue ouvir. Ela ainda ouvia críticas. Nós pagamos por cada crítica que as pessoas nos ouvem fazer. Tornamos muito mais difícil para que vejam a nossa humanidade, o que estamos sentindo e necessitando. Então, eu repeti a necessidade para ela. Eu disse: Eu escutei seu marido dizer que ele tinha uma necessidade de segurança econômica para a família. Você conseguiu escutar isso? E depois de algumas repetições, ela conseguiu enxergar exatamente que a necessidade dele era de proteger a família economicamente. E por isso, ele não estava deixando que ela escrevesse mais cheques. Logo, eu a ajudei a expressar suas necessidades. A necessidade dela era de receber confiança de que poderia aprender a lidar com dinheiro. Ela necessitava de compreensão e empatia de seu marido, para que ele compreendesse que não é porque ela não havia escrito corretamente os cheques que ela não poderia aprender. Logo eu disse ao marido: Estou escutando sua esposa dizer que ela necessita receber a confiança de que ela pode aprender. Essa é a necessidade dela. Você poderia repetir isso? E ele disse: Vamos ficar pobres assim. Novamente, um exemplo de como, uma vez que temos uma imagem definida das pessoas, é difícil para nós vermos sua humanidade. Ficamos presos em nossos diagnósticos. Então eu acabei optando por repetir mais algumas vezes para ele a necessidade dela, de receber confiança, até que ele conseguisse ouvir apenas a necessidade dela, mantendo seu diagnóstico dela separado. Após isso, eu repeti as necessidades de ambos. Eu disse: Bem, eu escutei você dizer, marido, que você tem uma necessidade de segurança econômica para a família e que você quer ter certeza que tudo o que for feito proteja a sua família economicamente. E ele disse: É isso mesmo. Logo eu disse a ela: E você necessita receber confiança de que é capaz de aprender a lidar com dinheiro, como escrever cheques e fazer outras coisas. E ela disse: É isso mesmo. E a partir desse momento, não demorou 20 minutos para resolver o conflito, de modo que os dois ficassem satisfeitos. Um conflito que estava acontecendo há 39 anos. Eu tenho ganhado experiência trabalhando assim, com grupo após grupo, onde duas pessoas têm conflitos. E eu fico maravilhado ao observar que conflitos de longa data podem ser resolvidos facilmente
quando superamos as imagens de inimigos e conseguimos que as pessoas enxerguem o humano em ambos os lados. E como humanos, me refiro, neste caso, ao que as pessoas estão necessitando. Qual realmente é a necessidade delas? Ser capaz de ouvir as suas necessidades sem ter nenhuma imagem inimiga delas por terem essas necessidades. Agora vejamos como a comunicação não violenta pode apoiar a mediação entre dois grupos. Me pediram para mediar um conflito entre duas tribos no norte da Nigéria da África. As tribos estiveram envolvidas em sérias guerras por cerca de 1 ano, sendo que 40% da população havia sido morta. E graças a um colega que trabalhou duro por 6 meses, indo e vindo, falando com os chefes das tribos de cada lado, ele finalmente conseguiu que os chefes de cada lado concordassem em participarem de uma sessão de mediação, onde eu tive o privilégio de servir como mediador. Assim, eu estava em uma sala, agora com 12 membros da tribo cristã e 12 membros da tribo muçulmana. E eu expliquei a eles como eu faço mediações. Eu disse: para mim, eu estou confiante de que podemos resolver este conflito sem mais violência. Quando ambos os lados puderem expressar claramente suas necessidades e serem escutados pelo outro lado. Então, meu papel será ajudar aqueles que precisam da minha ajuda para expressar suas necessidades com clareza, e também ajudarei cada lado a escutar as necessidades do outro. E eu estou confiante de que, quando tivermos as necessidades de todos os lados expressadas e compreendidas, eu estou confiante de que podemos resolver este conflito sem mais violência. Então eu disse: quem gostaria de começar? E o chefe da tribo cristã gritou na mesa para os muçulmanos: vocês são assassinos! E isso estimulou um julgamento contrário, reativo, ao lado dos muçulmanos. Um dos líderes muçulmanos gritou de volta: vocês têm dominado a gente, não toleraremos mais isso. Então vocês estão percebendo que eu perguntei as necessidades e o que eu obtive foram 2 diagnósticos? E é assim que eu penso que a violência é provocada no nosso planeta, quando educamos as pessoas a pensarem em termos de erros dos outros, e não a pensar em uma linguagem de vida, que relaciona quais são as nossas necessidades e que escuta as necessidades dos outros. Bem, eles estavam gritando uns com os outros e eu acabei gastando um pouco de energia apenas para tentar acalmar as coisas. Mas voltei a falar com o chefe, que chamou o outro de assassino. E usando a comunicação não violenta e consciente de que todas essas críticas e julgamentos são expressões trágicas de necessidades do falante, eu tentei sentir qual necessidade estava por trás daquele julgamento. E eu disse ao chefe que gritou, eu disse: chefe, você está dizendo que a sua necessidade de segurança não está sendo atendida e que você gostaria de ter certeza de que, independentemente dos conflitos existentes, você quer que elas sejam resolvidas sem violência? E ele me olhou por um momento, porque ele não estava acostumado a olhar as suas próprias necessidades. Ele é muito mais acostumado a criticar o outro. E depois de um segundo ou mais, ele disse exatamente o que eu estava dizendo. E eu repeti a sua necessidade. Então, a sua necessidade é de segurança, e você quer ter certeza de que, independentemente do conflito, que ele seja resolvido sem violência. E ele disse: é isso mesmo. E depois eu olhei para o outro lado da mesa e perguntei aos chefes da tribo muçulmana. E disse: algum dos chefes desse lado poderia, por favor, me dizer qual necessidade vocês ouviram? E um dos chefes do lado dos muçulmanos gritou de volta: então por que vocês mataram meu filho? Bem, obviamente a dor que ele sofreu tornou muito mais difícil para ele ouvir a necessidade do outro chefe. Então eu me dediquei um pouco para dar-lhe alguma empatia de emergência, e depois de sentir-se entendido pela dor que estava experimentando como resultado de seu filho ter sido morto, voltei a ajudá-lo a escutar a necessidade do chefe do outro lado. E não foi fácil, mas ele finalmente conseguiu entender que o outro chefe dizia ter uma necessidade de segurança. Então eu olhei para os chefes dos muçulmanos e disse: quem aqui gostaria de expressar uma necessidade?
Em seguida, o primeiro que havia levantado e gritado disse: Eles têm tentado nos dominar por todos esses anos e não vamos mais admitir isso. E eu traduzi esse julgamento, esse diagnóstico, em uma necessidade. Eu disse: Chefe, você está dizendo que a sua necessidade de igualdade não está sendo atendida em algumas decisões que estão sendo tomadas? Ele parou por um momento, porque ele não estava acostumado a ter as suas necessidades expressas. Era muito mais hábil em diagnosticar o outro lado, mas ele disse: É isso mesmo, essa é a minha necessidade. Então, eu tive que ajudar o outro lado a ouvir isso. E não foi fácil. Precisei repetir 2 ou 3 vezes, porque, novamente, quando temos essas imagens inimigas, fica difícil de ouvir a verdade. A verdade que está sendo definida como o que esse ser humano necessita. Agora, quando nos concentramos nas necessidades, vemos que não há conflito. Todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. Então, os conflitos nunca estão ao nível das necessidades. Os conflitos estão no pensamento de ambos os lados, que transforma o outro lado em um inimigo, ou no tipo de pensamento que considera estratégias para atender apenas às próprias necessidades e não leva em consideração as necessidades das outras pessoas. Quando conseguimos que ambos os lados vejam a humanidade um dos outros, podemos procurar estratégias que satisfaçam a necessidade de todos. Demorou cerca de 1 hora para que ambos os lados expressassem a necessidade e ouvissem a necessidade do lado oposto. E neste ponto, um dos chefes que ainda não tinha falado nada me disse: Marshall, se soubéssemos nos comunicar assim, não teríamos que nos matar. Então eu estou convencido de que não precisamos ter violência se pudermos aprender a nos conectarmos com as necessidades uns dos outros. Quando nos conscientizarmos de que todos nós temos as mesmas necessidades. Quando nos conscientizarmos de que quando criamos imagens de inimigos, criamos um obstáculo no caminho da conexão ao nível de necessidade. E quando percebermos que nós nunca estaremos triunfando de fato se isso está prejudicando alguém. Jamais podemos ganhar de verdade às custas das outras pessoas. Então é assim que a comunicação não violenta pode nos apoiar na mediação. Logo, se somos hábeis na comunicação não violenta e um grupo nos convida a entrar e mediar, como eu fui convidado a mediar entre as tribos cristãs e muçulmanas, nós podemos emprestar essas habilidades em comunicação não violenta. Podemos emprestar nossas habilidades de empatia, ajudando cada lado a traduzir as suas críticas ou julgamentos em relação aos outros em suas necessidades e, em seguida, ajudar o outro lado a ouvir. Agora, podemos fazer isso mesmo quando não somos convidados como mediadores. Por exemplo, quando temos essas habilidades e dentro da nossa família vemos 2 crianças brigando, se culpando, podemos fazer a mesma coisa. Mesmo que isso não seja visto como uma mediação oficial, mas podemos emprestar essas habilidades às pessoas quando estão em um conflito e não sabem como resolver. Então, se 2 crianças estão brigando, podemos ajudá-las a identificar as suas necessidades e ajudar cada lado a se ouvir mutuamente. Até agora examinamos a cura e a mediação e vimos como a conexão empática ajuda nessas áreas. Agora, vamos ver uma área relacionada: reconciliação. É muito semelhante à mediação, exceto que na mediação temos alguns conflitos específicos que não foram resolvidos e tentamos resolvê-los através do uso da comunicação não violenta. Já na reconciliação, não há necessariamente um conflito específico acontecendo, que esteja sendo vivenciado neste instante e que precisa ser resolvido, mas há algum tipo de animosidade ou dor que continua entre 2 indivíduos ou 2 grupos. E mais uma vez, como na mediação, se tivermos habilidade de comunicação não violenta, se tivermos habilidade de empatia, para nos conectarmos empaticamente com quais as necessidades das pessoas, por trás das mensagens de julgamento que elas fazem uma das outras, podemos dar um grande apoio para a reconciliação e criar harmonia entre os 2 lados. Por exemplo, em Israel, na Palestina, consegui identificar grupos que queriam trabalhar na reconciliação. Queriam saber como se relacionar de uma forma mais pacífica uns com os outros.
Então, eu encontrei um grupo de cerca de 15 israelenses e 15 palestinos, com a finalidade de ajudar a se reconciliarem, superarem as dores e aprender a trabalhar em conjunto para criar a paz naquela região. E eu comecei a sessão com essas 30 pessoas, mais ou menos como fizemos na sessão de mediação. Eu disse: eu gostaria que falássemos sobre qual necessidade nossa não está sendo atendida. Minha experiência é que, se pudermos entender as necessidades uns dos outros, poderemos nos conectar melhor, de um modo que poderemos vir a trabalhar juntos pela paz na região. Então, se alguém quiser expressar as suas necessidades, por favor, inicie. Bem, Amurkar, que era prefeito de uma aldeia palestina, em resposta à minha sugestão de que as pessoas expressassem suas necessidades, ele olhou para o outro lado da mesa, em direção aos israelenses, e disse: vocês aí gostam de agir como nazistas? Ele estava se referindo a uma lei que, naquela época, permitia que palestinos fossem presos sob suspeita por até 6 meses sem um julgamento. E, claro, era muito doloroso para os palestinos saber que eles poderiam ser presos sob suspeitas injustas por 6 meses. E essa foi a maneira como esse prefeito usou para tentar expressar aos israelenses o quão dolorosa era a forma como as suas necessidades de segurança não estavam sendo atendidas. Suas necessidades por respeito não estavam sendo atendidas. Sua necessidade de igualdade e justiça não estavam sendo atendidas. Necessidades muito fortes. Mas ele não tinha o vocabulário para expressar essas necessidades dessa maneira, e ele acabou se expressando assim, perguntando: vocês aí gostam de agir como nazistas? Quase que imediatamente, uma mulher israelense levantou-se rapidamente e saiu em direção à porta, dizendo para mim: eu sabia que eu não deveria ter vindo aqui, nessa reunião. Eu sabia que eu não poderia trabalhar com essas pessoas. Eu levantei rápido, corri até ela, antes que ela partisse, para dar um pouco de empatia de emergência. Empatizei com o quanto era doloroso para ela ouvir aquilo, e quando ela percebeu que eu estava realmente entendendo ela pôde ouvir as minhas necessidades. E eu disse a ela que eu estava confiante de que, se ela pudesse voltar, poderíamos nos comunicar e nos ouvir de maneira que pudéssemos trabalhar juntos. E ela, apesar de um pouco relutante, voltou e se sentou. E eu a ajudei a entender o que o prefeito estava tentando dizer. Então eu disse: Amurkar, pela sua declaração, o que estou entendendo é que a lei é muito dolorosa para você. Essa lei que permite os palestinos serem colocados na prisão sob suspeita por até 6 meses. Ele disse: é muito doloroso, não é justo. Então, você gostaria de compreensão sobre o quão doloroso isso é e como isso não atende à sua necessidade de igualdade e justiça. E ele disse: é isso mesmo. Então, eu me direcionei à mulher israelense que estava tão magoada e assustada com a mensagem anterior e ajudei ela a refletir. E ela pôde então enxergar o que realmente estava por trás das palavras. E é claro que a energia entre eles mudou. Então aqui está um exemplo de comunicação não violenta no trabalho de reconciliação, quando você está tentando fazer 2 grupos trabalharem juntos e conflitos como esse surgem, onde eles começam a criticar uns aos outros. A reconciliação serve para ajudar na conexão empática entre as pessoas, ajudando as pessoas a identificar quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas e como expressá-las sem colocá-las sob a forma de qualquer crítica. Mas, se as pessoas não sabem como fazer isso e o outro lado fica insensível em relação a isso, podemos contribuir para a reconciliação, ajudando as pessoas do lado receptor a aprender a ouvir as necessidades que estão sendo expressas através da mensagem. Eu trabalhei com esse tipo de esforço de reconciliação tanto no Oriente Médio, entre israelenses e palestinos. Eu fiz isso entre os diferentes grupos em guerra na Sérvia e na Croácia. Trabalhei com pessoas em Ruanda, os Hutus, os Tutsies. E o resultado desse trabalho me traz muita esperança quando eu vejo como os grupos que passaram por muitas dores na relação uns com os outros, por longos períodos de tempo,
Como a reconciliação pode ser promovida? Quando podemos ajudar os dois lados a expressar as suas próprias necessidades, ouvir a necessidade do outro lado e não haver nenhuma crítica, mas apenas ver a humanidade do outro. Eu tive uma experiência semelhante nos Estados Unidos, quando eu estava mediando entre um grupo de proprietários de terras e um grupo de trabalhadores agrícolas mexicanos. A tensão era em relação ao fato de os trabalhadores agrícolas andarem nas terras dos proprietários. Os trabalhadores esperavam diariamente, na esquina das ruas, pelas pessoas que buscavam e contratavam eles para trabalharem nos campos naqueles dias. Eles viviam nas montanhas, em barracas, e a maneira mais rápida para eles chegarem até o ponto onde eles poderiam ser contratados era passando pela propriedade de outras pessoas. E isso estimulou uma atitude de violência entre os dois grupos. O prefeito tentou organizar previamente uma reunião para que eles resolvessem um problema, mas as sessões começaram a ficar muito difíceis e pioraram ainda mais. Por isso eu me dispus a ir até lá e aplicar a comunicação não violenta para auxiliar na restauração da paz e harmonia entre esses dois lados em guerra. E tivemos cerca de 20 pessoas de cada lado da sala. E aí eu perguntei, quem gostaria de começar? Independente de quem for começar, eu gostaria de ouvir as suas necessidades serem expressas. Eu estou confiante de que se todos expressarem as suas necessidades e escutarmos as necessidades de todos, seremos capazes de criar harmonia entre nós. Então, quem gostaria de começar? Bem, um dos trabalhadores da fazenda gritou, "Vocês são racistas!" E um dos proprietários gritou de volta, "Vocês não têm respeito nenhum pelas propriedades!" E mais uma vez, meu papel, como pessoa tentando contribuir para a reconciliação, foi o de tentar traduzir esses julgamentos que eles tinham uns dos outros. Procurei ajudar cada lado a ouvir a necessidade do outro lado. E depois de cerca de 2 horas e meia tentando isso, ambos os lados podiam ver o quão útil seria continuar a discussão, mas discussões onde eles poderiam continuar escutando as necessidades uns dos outros e não se vendo como inimigos. Eles concordaram em continuar esse tipo de conversa, e isso ajudou muito os dois lados a trabalhar em harmonia uns com os outros. A sessão 7 do curso Comunicação Não Violenta com Marshall Rosenberg foi concluída. Nosso programa continua com a sessão 8.